A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos, aqui da Igreja Sede. E eu estou aqui para dar continuidade ao nosso projeto da leitura bíblica diária. E hoje nós vamos iniciar o capítulo de número 18 do livro de 1 Reis. Eu quero agradecer a você, amigo internauta, você que tem nos acompanhado através do nosso canal do YouTube, EPBC Brasil. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva, ative os sininhos aí das notificações, porque todos os dias um vídeo vai ao ar aqui no nosso canal IEPBC Brasil. Deus tem abençoado. E nesse canal tem muitos vídeos de pregação, estudos da palavra do Senhor, e vai ser com certeza uma bênção na sua vida. Quero agradecer ao pastor Gedeu Júnior pelo convite e à pastora Loide pela confiança de estarmos aqui todos os dias ministrando a palavra do Senhor. Eu recebi o convite, a incumbência de ministrar e de analisar e de estudar os capítulos 17 até o final do livro de 1 Reis. E nós então ministramos 3 áudios do capítulo de 1 Reis 17 e hoje entramos aqui no capítulo de número 18. 3 anos e meio se passam. 3 anos e meio se passam desde aquele dia em que Elias encara Acabe em 1 Reis 17. E Elias fala para Acabe que não iria chover e nem orvalho cairia sobre a terra. A partir desse momento, os irmãos sabem que ele vai para o vale de Querite e ali o próprio ribeiro dava água para Elias. Através do ribeiro ele conseguia beber água e os corvos levavam comida ali para Elias. A Bíblia diz então que esse período acaba, os corvos não mais levam comida para Elias, o ribeiro se seca e Deus manda ele ir para Sarepta, porque ali alguém iria ajudar, e quando ele chega lá é uma viúva, e esta viúva está em uma situação precária. Está em uma situação precária. Não tem comida dentro de casa, ela tem um filho e não tem comida dentro de casa. E Elias faz um desafio e mostra para aquela mulher que ele tinha comunhão com Deus. E ele fala o seguinte: tranquilo, eu sei que você está em um momento difícil financeiramente, uma situação precária. Agora, esse azeite que você tem em suas mãos e esse pouquinho de farinha, você vai fazer um bolo, só que você não vai dar para o seu filho, você vai dar para mim. E quando você der esse bolo para mim, porque eu sou profeta de Deus, não vai faltar comida na sua casa nesse período de escassez. Nesta crise, na sua mesa vai ter comida. Ela acreditou na palavra do profeta. E a Bíblia diz então que ela entrega para o profeta e houve abundância na casa daquela mulher. Não faltou a comida, não faltou a água e o nome do Senhor foi glorificado. Dias depois o filho morre. Nós vimos no áudio de ontem que Elias ora a Deus. Ele morava no quarto alto, então uma espécie de uma casa de um pavimento. Ele morava no quarto do andar de cima. E lá no quarto, no andar de cima, ele ora, o menino ressuscita. O menino ressuscita. E a Bíblia diz então que o menino volta a viver. O menino volta à vida. E aí é o primeiro registro de uma ressurreição. Então ele está em Sarepta, que é uma coisa interessante eu falar aqui. Sarepta, meus amados irmãos, estava no território fenício. E quem controlava o território fenício era o pai de Jezabel, sogro do rei Acabe. Então Deus mandou Elias para o território do pai de Jezabel, o Etibaal. E só lembrando que Etibaal não é um nome próprio, Etibaal é um título. Etibaal significa filho de Baal, ou semelhante a Baal, ou como Baal. Então, o pai de Jezabel é que controlava o território fenício. Sarepta estava lá no território fenício. E aí acaba os 3 anos e meio. E aí o que acontece? Deus manda Elias encontrar com Acabe.
E eu queria que você lesse o texto comigo. Eu estou lendo na versão Almeida, revista e corrigida. E diz assim: Elias apresenta-se diante de Acabe. Nós vamos ler até o versículo de número 16, do versículo 1 ao versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe comigo, o texto está aí na sua tela e você pode acompanhar comigo a leitura. Diz assim: E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo: Vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas e não estejamos privados dos animais. E repartir entre si a terra para passarem por ela. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias também foi à parte por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou. E conhecendo ele, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: És tu o meu senhor Elias? E disse ele: Eu sou. Vai, e dize ao teu senhor: Eis que aqui está Elias. Porém ele disse: Em que pequei, para que entregues teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo eles: Aqui não está. Então ajuramentava os reinos e as nações, se eles te não tinham achado. E agora dizes tu: Vai, diz ao teu Senhor: Eis que aqui está Elias. E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde. E vindo eu dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura não disseram a meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi a 100 homens dos profetas do Senhor de 50 em 50 numas covas e os sustentei com pão e água. E agora dizes tu: Vai, dize ao teu Senhor: Eis que aqui está Elias, ele me mataria. E disse Elias: Vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me mostrarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. Então, meus amados irmãos, aqui nessa primeira parte, nós vemos que há um diálogo entre Elias e Obadias. Obadias, ele era o mordomo, ele era o chefe, uma espécie de administrador, governador, encarregado do palácio do rei Acabe e de Jezabel. E Obadias, desde jovem, ele era temente a Deus. O seu compromisso com o Senhor ficou evidente quando, durante a perseguição promovida por Jezabel aos profetas, ele escondeu 100 profetas em 2 cavernas. Então, irmãos, ele era um homem temente a Deus. E quando existe alguém temente a Deus, quando tem alguém que tem temor do Senhor, não medo do Senhor, na questão aqui do temor, é questão de respeito, questão de reverência. Então ele tinha temor do Senhor, ele tinha respeito, reverência, fidelidade. E aí, ele não se corrompeu com o governo de Acabe. Ele estava temente a Deus, clamando ao Senhor, buscando a Deus. Então ele era um homem temente ao Senhor. E é possível ser temente a Deus trabalhando com Acabe. Então, não interessa quem seja o nosso patrão,
Não interessa quem seja os nossos governantes. Não interessa quem seja o presidente da República. Não interessa quem seja o governador. Nós continuaremos sendo fiéis a Deus, continuaremos servindo ao Senhor, continuaremos buscando a Deus. Não interessa quais leis virão, não interessa. Nós continuaremos servindo a Deus. Se uma lei vier contra a palavra do Senhor, nós vamos continuar seguindo a palavra de Deus. Se o patrão fala algo que está contrário à palavra de Deus, ao ensinamento do Senhor, nós continuaremos sendo fiéis a Deus. Se a escola ensina algo que não é da vontade do Senhor, nós continuaremos servindo a Deus. Então, sempre foi assim e vai ser assim. A palavra de Deus não muda. Então, Obadias era temente a Deus. E por ser temente a Deus, evidentemente, ele não se corrompeu. Ele não entrou no caminho de Acabe e no caminho de Jezabel. E ele tinha um grupo de profetas. E a Bíblia diz, irmãos, que ele pega esses profetas e esconde, grupos de 50 e 50, e alimenta com pão e alimenta com água. Elias era profeta, só que tinha muitos outros profetas em Israel. E ele conhecia muito bem Elias, e Elias estava sumido. Elias fala com Acabe no capítulo 17, vai para Serepta e fica 3 anos e meio lá em Serepta. E quando ele volta para Israel, tem uma situação onde o ímpio Acabe, ele está preocupado não em buscar a Deus, ele está preocupado não com o estado espiritual do povo de Israel, não, ele está preocupado com cavalo, ele está preocupado com mula. E ele vem para Acabe, ele vem para Obadias, melhor dizendo, e fala o seguinte para Obadias. Ele simplesmente olha para Obadias e fala o seguinte, aqui no versículo de número 5. E disse Acabe a Obadias, vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios, pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas e não estejamos privados dos animais. Então você vai procurar erva. Você vai lá em todos os rios, em todas as fontes de água, para que talvez possamos achar uma erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas. Entenda o cenário, Israel está num estado precário, sem plantação, alimento, fome severa. A Bíblia diz no versículo 2, e a fome era extrema em Samaria. A fome era extrema em Samaria. Crianças gemendo, mulheres chorando, homens gemendo, pais de família sofrendo. Era extrema em Samaria. Não tinha a plantação, não tinha ali o milho, não tinha ali o feijão, não tinha um arroz, não tinha nada disso, porque não chovia, não podia plantar, e se não planta, não pode colher. Então era uma fome extrema em Samaria, era o caos em Samaria. E aí Obadias, temendo ao Senhor, era um homem de Deus, sustentando 100 homens, 100 profetas, porque a Jezabel mandou matar todos os profetas de Israel. Primeira coisa que Jezabel faz é mandar matar os profetas de Israel. E a Bíblia diz, irmãos, que ele vai por um caminho. A palavra do Senhor diz que repartir entre si a terra para passarem por ela. Acabe foi a parte por um caminho e Obadias também foi a parte por outro caminho. Quando Obadias já está em caminho, ele encontra Elias, 3 anos sem ver Elias. Eles eram conhecidos, ele era profeta. Obadias era um homem temente a Deus. É como se fosse assim, o Elias era o pastor. Ele era membro da igreja de Elias. Então ele encontra Elias, o pastor dele, o profeta dele, o homem de Deus. Tanto é que ele se prostra sobre o rosto e disse, és tu o meu senhor Elias? E Elias fala no versículo 8, eu sou. Você vai fazer o seguinte,
você vai lá no rei Acabe, vai lá no seu senhor e fala que eu quero conversar com ele. Fala, eis que aqui está Elias. Irmãos, eu acredito que Elias sabia claramente que Acabe estava atrás dele para matar. Jezabel queria matar Elias, é claro que queria. Ela mandou matar os profetas. Ela mandou matar os profetas de Israel. Elias é o quê? Profeta. Tudo bem, Elias vivia lá em Tisbe, né? Num local distante. Mas depois que Elias fala que não vai chover e não chove, primeiro ano, eu imagino que já com 6 meses da crise, já começou a falar. Quem foi que falou isso? Elias, o tisbita. Então vamos atrás de Elias. Jezabel falou, então vamos na cola de Elias. Acabe, é lógico, queria matar Elias, mas ele tinha tanta confiança em Deus, Elias, que ele vai até Acabe. Porque aqui no versículo 1 do capítulo 18, e sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo, vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Elias poderia falar, eu? Vou nada. Eu que vou a Acabe? Você acha que Acabe não vai me matar? Eu falei aquela palavra, não tem comida em Israel, não tem comida em Israel, não tem comida em Samaria. Pessoal morrendo de fome, muitas pessoas morreram nesta crise. E eu vou me apresentar a Acabe? Vou não. Só que Elias foi. Ele tinha confiança em Deus. E aí, é tão verdade isso, que Obadias, ele fala o seguinte aqui no versículo 9. Porém ele disse, em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe para que me mate? É mais ou menos assim, você é crente, você é crente, você deve ser da igreja daquele profeta, e você não me falou nada, você sabia onde é que ele estava e não me falou, então você vai morrer. Então Obadias aqui teve medo. Obadias estava lá, sustentando 100 profetas, o homem endemoniado querendo procurar Elias e matar Elias, Jezabel mais endemoniada ainda, e os dois, esse casal, com certeza, iria matar Obadias. Ele estava com medo, ele ficou com medo aqui. E aí no versículo 10 ele fala, viva o Senhor teu Deus. Eu falo, em Cristo eu falo a verdade, né? Viva o Senhor teu Deus, Obadias está falando, que não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti. Irmãos, Elias estava sendo procurado. Eu imagino, se fosse nos dias de hoje, cartazes, procurado Elias, o tisbita. Se fosse nos dias de hoje, grupos do WhatsApp, fotos dele no Facebook, nas mídias, nos jornais, procura-se esse homem. Foi através dele que veio a crise, a fome. Então, irmãos, ele estava sendo procurado. Viva o Senhor, meu Senhor, não mandasse em busca de ti. E dizendo eles, aqui não está. Então ajuramentava os reinos e as nações, se eles te não tinham achado. Então, Elias, ele está na sua cola, Elias. Todos estão te procurando, Elias. O meu senhor, Acabe, ele quer te matar. A mulher dele quer te matar. Todos estão te procurando. E agora dizes tu, vai, diz ao teu senhor, eis que aqui está Elias. E olha o versículo 12. E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, temo o Senhor desde a minha mocidade. Ou seja, sei lá se eu vou falar e você some, o Espírito do Senhor te toma, não sei para onde, e você some, eu chego lá, Elias, tá, cadê Elias? Está de brincadeira comigo, Obadias? Eu estou procurando Elias há 3 anos, tu fica com gracinha, com palhaçada, onde é que está Elias? E matava Obadias.
E ele estava com medo disso. Ele sabia muito bem quem era Acabe. Ele só não se corrompia. Mas ele sabia que era um homem maligno, um homem mau, um homem perverso, um homem iníquo, um homem adorador de Baal. Ele levantou foi um altar de Baal. E ele clamando e buscando a Deus. Aí ele vem no 14. Agora dizes tu, vai e diz ao teu senhor, eis que aqui está Elias, ele me mataria. E Elias diz, vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me mostrarei a ele. Ou seja, eu vou falar com Acabe. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. Ou seja, pode falar que eu vou mostrar a Acabe. Então, irmãos, Obadias é um exemplo de que é possível servir a Deus diante de qualquer governo. O governo pode ser ímpio como for, pode ter aliança com Satanás, com o diabo, mas se somos servos de Deus, continuaremos sendo servos de Deus. Não é uma lei que vai fazer com que neguemos a Cristo. Não é um governo ímpio que vai fazer com que neguemos a Cristo. Não é um governador que entrar que vai fazer com que neguemos a Cristo. Um reitor de uma faculdade que vai fazer com que neguemos a Cristo. A fidelidade temos que ter a Deus a qualquer momento, a qualquer instante. Então está uma crise violenta em Israel. Acabe procurando Elias em todos os cantos da terra. Jezabel, vamos pegar Elias que abriu a boca e trouxe uma maldição sobre nós. E aí ele aparece para Obadias em uma situação que foi preparada por Deus. Você vai por aqui, eu vou por ali. Porque já sabia que naquele caminho que Obadias fosse, ele iria encontrar com Elias. E ao encontrar com Obadias se prostra diante de Elias por reconhecer a autoridade, um homem de Deus, um profeta do Senhor. E aí ele vai e conta para Acabe, Elias está aqui. Elias está aqui, Acabe, e quer falar contigo. Vamos lá, Elias está aqui. E aí nós vamos ver no áudio de amanhã. E nós vamos ver como é que vai continuar essa história. Você já conhece a história, né? Mas amanhã nós vamos analisar alguns pontos desse texto, se o Senhor assim o permitir. Meu amado irmão, que Deus te abençoe. Fique com Deus e que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. A paz do Senhor, um forte abraço e até amanhã, se Deus permitir, no nome de Jesus. Amém.